Ok, pessoal, então vamos lá. O próximo problema é do transistor bipolar de junção também. E tudo aquilo que a gente fez com o transistor ou MOS, do efeito de campo, aquela etapa de achar o ponto Q, projetar um circuito de polarização, fazer um modelo de pequenos sinais, a gente vai fazer agora usando o transistor bipolar de junção. Tá? Então, essa aula é referente às aulas, essa atividade é referente às aulas 18, 19 e 20. Vocês vão ver lá que a 20 é bem curtinha, né? A 18 explica como é que você pega um transistor bipolar e usa o modelo de pequenos sinais dele. A aula 19 são as topologias trocando, né, o transistor pelo circuito de equivalente de pequenos sinais. Na hora que vocês baterem o olho, vocês vão falar assim: ah, isso aqui é igual um porta comum, só que lá não chama porta comum, chama base comum. Ah, esse aqui é um emissor comum, só que você vai bater o olho e falar, esse aqui parece um fonte comum. Ah, vai bater o olho, esse aqui é um coletor comum. Aí na hora que você olha assim, é parecido com um dreno comum. Né? Então, se você fez bem aquela etapa lá das três topologias do transistor de efeito de campo, para essa parte aqui você não vai ter muito mais dificuldade em entender o que a topologia é, né? Obter o modelo de pequenos sinais é a mesma coisa, você vai olhar, isso aqui está em paralelo com isso, isso aqui está enfim. Só que o jeito que o Bolestad aborda esse assunto é um pouquinho diferente do que o Cedra faz. Né? Então, às vezes, a gente olha a equação, a gente fica um pouquinho assustado, mas no fundo, se você repetir os passos que você fazia para avaliar uma topologia em transistor de efeito de campo, usando um transistor bipolar de junção, seu resultado vai estar tudo certo. Beleza? Focou bem em aprender MOS, isso aqui vai sair naturalmente, tá? Então, primeira coisa, né? Vamos considerar o transistor bipolar de junção do tipo NPN, tá? E o modelo dele é o BC547C, nesse circuitinho apresentado aqui, tá? Ferramenta de projeto, BC547C. Ele existe aqui, tá? Então, você digita aqui, né? Achar BC547. Aí tem o A, tem o B, eu escolhi o C, tá? Pode ser tanto A, pode ser tanto C. Diferentes parâmetros não é muito grande. Como você dá um botão direito aqui, né? Edit Sparse Model, né? Você vai encontrar a janela aqui dele, né? Você vê que é um transistor aqui que tem todos os parâmetros, né? Já configurados do modelo dele, tá? Não é o que a gente configurou. Alguns vocês vão conhecer, né? Como o VAF está aqui. Se a gente procurar aqui também, a gente vai encontrar ele aqui. É o primeiro. E esse, que se refere à corrente de saturação reversa do diodo, que no transistor bipolar é aquele ICO. Então, alguns parâmetros que a gente trabalha são aqui. E aí ele usa esse monte de parâmetro aqui para calcular os outros, né, que a gente não enxerga. Por exemplo, se a gente bater o olho aqui, a gente não, mas cadê, né, o beta F está aqui. Então, tem vários parâmetros aqui, né? E aí ele usa esse nas equações para calcular outros que a gente não enxerga, né? Que é corrente de coletor, esse tipo de coisa, tá? Então, minimizar aqui, a gente não vai usar, então, hoje essa janela, então vou fechar ela, tá? Beleza, então a gente já localizou o transistor. Primeiro ponto, né? Projete o circuito e apresente uma simulação que demonstre a curva característica de transferência de tensão VO por VBE, que é essa curva aqui, ó. VO por VBE. Vou dar mais um zoom. Opa. O VO por VBE. Tá? Aqui tem alguns valores, né? Que ele coloca, né? Mas é importante perceber o quê? Que a parte aqui, ó,
onde a gente vai ter o ponto Q para dar ganho, né, que a gente seria escolher o meio aqui dessa região, né, ela vai ficar perto de 0,5. Esse 0,5 aqui vem da onde, né? Vem do momento que a gente pega aquela junção base-emissor e ela passa a estar polarizada diretamente. Então, é aqui a região, né, onde aquela região de depressão fica pequena. Tá? Então, é aqui que começa a ocorrer, então, o ganho, tá? Então, o circuito base é esse aqui, né? Onde você vai ter uma VBE, né? DC, né? O transistor, e um resistor aqui no coletor. Coisa bem simples, porque aí vai circular, né, a corrente de coletor aqui, a gente vai ler a tensão aqui VO, que no caso é VCE. Né? Então, se a gente falar aqui para essa topologia que eu quero que você faça a curva também, né, VCE por VBE, né, é a mesma coisa. Então, vamos examinar aqui na ferramenta, né, como é que eu construí isso. Eu polarizei o circuito, né, com uma tensão de alimentação de 10 volts, tá? Coloquei aqui um resistor de coletor. No momento aqui ele vale 1 mega, tá? Coloquei aqui a minha fonte com uma resistência bem pequenininha de saída, tá? Coloquei aqui 10 ohms para ela. E o V5 aqui faz o papel do VBE. A simulação que a gente vai usar é do tipo sweep, ok? Ela já está configurada aqui, eu vou colocar aqui para editar, né? A fonte que eu vou variar aqui é a V5. Eu vou com ela de 1 a 0, andando passos de 1 milivolt, tá? A gente vai fazer primeiro todo o... vamos começar de 0, né? De 0 até 10, né? Andando de 1 em 1 milivolt, tá? Então, aqui. Vou botar um marker de tensão aqui, que é onde eu quero a minha fazer leitura. Vamos ver. Bom, então tá aqui a curva. Ok? Bom, tô falando tá aqui a curva, ela tá no... Perdão. Tá aqui a curva. Ela tem o comportamento da CTT que a gente espera, ok? Se a gente fosse escolher um ponto para fazer a polarização, a gente poderia aqui, nesse caso, pegar aqui, né, metade da tensão para ter o máximo da excursão de sinal, né? Então vamos dar uma olhadinha mais de perto nisso. Aqui vamos pegar de 300 até 300 N, até 600. Aqui com o formato da CTT, tá? A gente olhando mais de perto. Cursor, escolhe aqui, ok, ó, 522 milivolts, tá? Preciosismo, né? Esse 808 aqui. Então aí a gente vai ter então a CTT, né? Você posicionando aqui e o valor fica já próximo do que a gente mostrou aqui na curva, né? Perto do meio milivolt, ela começa a conduzir justamente porque aqui a gente depende de vencer aquela barreira de depressão, né? Da junção base-emissor. Depois que ela foi vencida, ele começa a conduzir, já se encontra aqui numa região de amplificação. Okay? Então é 522. Deixa eu ver. A gente vem aqui, 522 mil, ok, a gente está naquela região lá. Então, a gente já pode ir para o segundo item, né? Ah, tá. Encontre por meio de simulação o valor de beta DC, o IB, o IC, o VCE e o ponto de operação Q. Como você faz isso? De um jeito simples. Simulação de ponto de operação, ok? Configuração dele é só marcar lá, né? Que eu quero ponto de operação e mandar incluir os valores no arquivo de saída, né? A gente executa, terminou, output file. Aqui são os parâmetros, né, do transistor que estão lá no modelo SPICE dele. Aqui embaixo, né,
vão estar, então, os valores do ponto de operação. Então, no nosso caso, aquele transistor é o Q1, ok? Então, os pontos de operação dele são esses valores aqui, ó. E aí a gente tem aqui, ó, qual que é o IB dele, qual que é o IC dele, quanto que é o VBE dele, e quanto que é o VBC, quanto que é o VCE, quanto que é o beta DC, que é o que vocês usam para fazer o cálculo das malhas, tá? Já já vou explicar aqui que é esse RP, ok? O RO é o que vocês já conhecem, que é a impedância de saída, só que aqui lá no MOS ele vem no GDS, né? Ele vem no inverso. Aqui não, aqui ele já vem, né, como impedância mesmo, ok? E o beta AC, tá? Então, esses parâmetros que eu pedi para vocês encontrarem aqui, ó, vocês vão tirar tudo do ponto da simulação de ponto de operação, ok? E aqui a gente vai usar bastante isso daqui. Próximo item. Compare os valores do beta DC, IB, IC e VCE com equacionamento de malha de saída. Então, o que, que você faz aqui, ó? Você não tem a malha de saída aqui? Coisa simples. Você vai para o seu arcade lá, perdão, seu Octave, vai criar um scriptzinho aqui, clear all, close all, começar com ela comentada, tá? O que, que essa malha de saída para a gente é, né? É o VCC menos o IC multiplicando RC, IC vezes RC, menos VCE igual a zero. Ok? Coisa bem simples, tá? Como a gente sabe, o VCC que eu estou usando é 10, o IC vai vir ponto de operação, o RC vou colocar no mega, é a sexta, o VCE eu também tenho que pegar do ponto de operação. Acho que foi. Então, se eu não fiz nada errado, né, quando a gente pedir para rodar esse script, a zero. Ok? Enter tem que ser zero. Salvar arquivo como. Salvar as minhas coisas. E agora a gente vê se a gente não passa vergonha, né? Answer zero. Ok? Então, equacionou a malha de saída, mostrou que o equacionamento está funcionando, fechou, tá? Coisa bem tranquila da gente fazer essa avaliação. Tranquilo essa parte aqui, gente? Pode seguir para a etapa 2? Beleza. Então, qual que é a etapa 2 agora?
você vai utilizar o circuito que você projetou na etapa 1, ok? Você vai aplicar um sinal de entrada agora, um bebezinho aqui, ó. E vai demonstrar que esse sinal é amplificado no coletor, okay? Do transistor conforme a figura 2. Considere que a fonte de sinal possui uma impedância de saída de 10 ohms. Vamos lá. A gente está aqui, então, agora com a fonte de sinal. Tem as características que a gente já está acostumado a trabalhar, né? Então, esse sinal tem que aparecer amplificado aqui no coletor. Então, a simulação agora é transiente. Meio segundo, dando 1 milho. Né? Eu marquei aqui, né, para fazer também a simulação de baia junto, né? A gente consegue olhar os dois resultados numa simulação só. E aí eu vou botar um marker de tensão aqui, né, para ver se vai sair amplificado mesmo. Ok, a gente aplicou meio milivolt. Estou lendo 161 milivolts. Então é um ganho de 161 esse circuito aqui. Desse jeitinho que ele tá. Okay. Então aí eu acho que a gente já fez também a etapa 2. Que é mostrar isso daqui, ó. Tá? A gente está operando aqui no ponto Q, né, onde a gente escolheu no meio da curva de transferência de tensão. Aplicamos um pequeno sinal. Por que tem que ser um pequeno sinal? Vocês viram que lá a inclinação é bem grande, né? Quando a gente considera, né, todo o intervalo lá de 0 a 10, né? A inclinação é bem alta. Então, se você põe um sinal que ele é um pouco, não é pequeno, né? Não segue aquela regra lá de pequeno sinal, né, ele pode muito bem saturar essa saída aqui, né? Ele pode encostar aqui porque se ele for um pouquinho maior, né, ele vai bater no Y, vamos dizer aqui, você vai ter uma saída, né, saturada. E, bom, a etapa 2 era só isso. A etapa 3 é a gente completar o circuito. Então, complemente o circuito da etapa 2 para que o seu amplificador possua a configuração de emissor comum com polarização do emissor. Okay? Então, o que é o emissor comum? A gente já consegue olhar aqui, né? Ele seria um equivalente a uma fonte comum de MOS, né? O sinal está aplicado aqui, ó, na base, né? E o terminal do emissor vai estar no terra, né, para sinais AC, por meio desse capacitor de acoplamento aqui, nesse capacitor de desvio, né, que vai jogar o terra aqui para sinais AC, ok? Então é uma polarização de emissor comum, só que agora eu estou usando aqui um RE, né, que estabiliza a corrente B e, portanto, a corrente C em relação a flutuações de processo, principalmente o beta aqui, que tem a mesma função de um RS lá quando a gente mexe com o transistor de efeito de campo. Então, a gente já começa a ver similaridades entre as duas abordagens, tá? Então, como é que você vai fazer isso daí? Está aqui montada a topologia. Primeiro passo, né? Agora a gente vai separar, né, o nosso circuito da nossa fonte com capacitor de acoplamento. Okay? Então aqui tem aquele capacitor de acoplamento, capacitor de desvio está aqui, né? O RC eu vou manter o mesmo, tá? E o RE eu vou escolher, e o RB eu vou escolher. E aí vem as questões de projeto, né? Tem que tentar manter aqui, né? A gente sabe que esse V8 aqui ela não tem mais influência na polarização do Q2. Então tem que escolher aqui uma resistência RB para essa malha para tentar manter aqui, né, um ponto de operação similar ao que eu tinha aqui em cima. Ok? Só que eu ainda tenho o desafio de determinar o RE. O RE é uma escolha. Quando a gente fez o problema passado, né, a gente tinha lá os padrões de projeto que dizia, né, que eu deixava aqui 10% da tensão, né,
40% da tensão e aqui 50% da tensão no PCE. Okay? Bom, se aqui é 40% da tensão, eu quero deixar 10% da tensão, então se eu fizer RE 1/4 de RC, eu já resolvo esse problema. Okay? Então, dá uma olhada lá. Ó. O RC era 1 mega, né? Eu fiz o RE 1/4 de RC e resolveu o problema. Está montada aqui a malha de saída. Falta agora achar o valor de RB. Tá? A gente pode vir aqui pelo processo, né, de tentar falar, não, eu preciso botar então 500 milivolts nesse ponto aqui, eu vou fazer isso aqui um resistor enorme, né, que ele vai acabar sendo, né, mas eu gostaria aqui que vocês apresentassem o equacionamento dessa malha. Né? Então vamos pensar no equacionamento dessa malha aqui, como ela seria. Então, isso aqui a gente já terminou, que seria referente à etapa 1. Por exemplo, agora é referente à etapa 2. Vamos olhar o equacionamento dessa malha aqui agora. Ó. O objetivo é determinar RB. Okay? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho VCC menos IB, que multiplica RB, menos VE, menos II, que multiplica RE. Okay? Então, esse seria o equacionamento ali da malha. Bom, o VCC eu já tenho, ele não mudou, tá? O IB, eu vou pegar então o IB que eu tinha lá em Q1, né? Porque eu quero manter o mesmo circuito aqui embaixo. Né? Então, a gente vai vir aqui na simulação de ponto de operação. Vou pegar o IB de Q1. Vamos lá. O RB é o que eu quero saber. O VBE, a gente pode aproximar para 0,7, mas a gente tem a tabela aqui, né? Então a gente pega o valor que está certinho aqui de VBE. A corrente de emissor é igual à corrente de coletor. RE é igual a então eu preciso determinar agora quem? IB. Né? Então, IB vai ser igual a C. Bom, isso aqui depende de IB, então isso aqui eu não tenho. Menos VBE dividido pelo que multiplica IB nessa equação aqui. Opa, fiz ao contrário, né? Eu quero RB. Conferir, né? Eu quero RB. Então, vou passar isso aqui para cá, né? 0. Positivo, vai ficar VCC menos VBE menos IRE dividido por IB, que está aqui. Tá? Quando eu fiz essa conta ontem, deu um valor bem alto para esse RB. Vamos lá. Bom, tá aqui o RB. Ele está dando aqui K, K
mega. Está dando 355 mega. Então, um valor bem alto. Didático, né? Vamos usar esse valor. Tinha aproximado ontem até para 400 mega. Vamos colocar o valor que a gente viu lá. Qualquer coisa próximo disso já vai ter o efeito. Ok? Então está montado o circuito, feito o equacionamento da máquina. Tá? Então eu espero que o ponto de operação desse transistor Q2 seja muito próximo agora do ponto de operação do Q1. Tá? Então vamos simular aqui. E vamos comparar. Ó. O IB. O IB do Q1 está próximo do IB do Q2? Tá, tem uma diferençazinha ali, né? O IC está próximo? Tá. Ok? Então a gente está tendo aqui, né? O VB está próximo. O VCE deu um pouquinho diferente, né? O RP está a mesma coisa, né? O RO tá próximo também, né? A conta que eu fiz ontem era um pouquinho diferente, porque ao invés de usar direto o valor de IE, eu achei 400 MB porque eu fiz algo um pouquinho diferente. E eu troquei aqui o IE, né, nessa equação, por beta BC vezes IB RE. Tinha feito essa conta aqui, ó. Tá. Aí deu um valor um pouco diferente. Vamos trocar aqui. Vamos ver se vai dar diferença. Eu não tenho parâmetro beta DC. Beta DC igual. Beta DC tá aqui. DC. Confirmar, né? Quero saber o RB. Beta DC e B. Se você quiser ser aquele preciosinho, você põe beta DC mais um. Então, beta DC vezes. Deu praticamente a mesma coisa. O que é bom, né? Ok, então a gente está com o transistor polarizado. Então a gente espera que a gente tenha a mesma amplificação, ali, perto de 160 nessa topologia aqui. Né? Vou dar um play aqui. Olha lá, 171 mil. Né? Do 10 dele, deu. Saiu de 161 para 171. Ok? Então tá aí. A gente complementou agora o circuito da etapa 1 para esse modelinho aqui. Tá? Professor, Pode falar, Matheus, estou ouvindo. eu tô com a dúvida porque essa topologia aí, acho que é a mesma polarização que a gente fez na atividade anterior, né? E é lá eu tive um ganho bem pequeno. E aí, Na atividade anterior, a gente já usou o capacitor de desvio. deixa eu ver, eu acho que não, verdade. Aí ele mata o ganho. Ah, verdade. Certo, então vamos seguir.
Construa um modelo de pequenos sinais explicando em detalhes como ele foi obtido a partir do circuito completo, tá? Então, vamos lá. Onde eu pus ele aqui? Dá uma ajeitada aqui, então. Você vem para cá. Você vem para cá. Bom, o modelo de pequenos sinais a gente obtém de uma forma muito similar, né, ao que a gente aprendeu lá usando transistor de efeito de campo. Então, se você olhar aqui, né, como nessa figura aqui, tudo que é tensão de alimentação vira terra, né, todos os capacitores viram curto. Então, na hora que a gente vira isso aqui para um terra, né, e a gente vai substituir o transistor bipolar pelo modelo de pequenos sinais, depois eu vou gravar as aulas explicando, né, mas o modelo dele é esse daqui. A gente vai ter uma resistência de entrada, né, beta RE, onde esse RE aqui, né, é resistência dinâmica incremental dividido pela corrente de coletor. Essa é a equação completa desse Rzinho que está aí, vezes o beta, que é o parâmetro RP lá no modelo, quando a gente vem aqui, ó. Aquele beta RE ali, né, onde eu fiz várias contas, né, que eu não estava achando a documentação certinho. Quando você faz aquela conta, né, 26 milivolts dividido pela corrente de coletor vezes o beta, dá um valor muito próximo desse RP aqui. Okay? Então, é essa resistência, vamos dizer assim, de entrada aqui do transistor bipolar, tá? E aí na malha de entrada a gente tem o RB, né? Isso aqui virou terra, vai para o terra. E aí na malha de saída aqui tem um capacitor de desvio, então o terra vem aqui, né? Vai sobrar quem? Vai sobrar a impedância de saída do transistor, o RO, né? Em paralelo com o RC. Igualzinho um transistor de efeito de campo. Você faz a determinação desse modelo aqui do mesmo jeito. Ah, eu quero saber quanto que é o VI. O VI é a conta aqui em cima. E se você tiver um RSIG aqui, né, uma resistência na saída da fonte, você tem um divisor de tensão. Aqui, quanto que é o ganho disso aqui? Ah, é o beta IB, né, que multiplica o paralelo de RO com RC. É a mesma coisa. Tá? Então, se você aprendeu bem aquilo lá, isso aqui sai naturalmente, tá? A única coisa que a gente tem que ficar um pouquinho lá atento é que lá a gente tinha uma fonte de corrente controlada por tensão. Né? Até a sigla, né, é um pouquinho diferente, né? A gente pensa nisso tudo, né, em inglês, né? A gente pensa nesses termos aqui, né? Deixa eu ver lá. Current Controlled Voltage Source. Né? Ou a gente pensa numa Current Controlled, né, Voltage Source. Voltage Controlled Current Source, que seria uma tensão uma fonte de corrente controlada por tensão. Então a gente tem sempre que pensar nisso para ver direitinho qual que é a fonte que a gente vai usar. Tá? Nesse caso aqui é uma fonte de corrente controlada por corrente. Tá? Então ela vai gerar uma corrente, mas ela é controlada por uma corrente. Qual que é a corrente que controla ela? IB. E, então é necessário que eu faça IB circular dentro de F1. Então lá a gente só precisava de ter a tensão, né, de entrada em paralelo aqui com a outra fonte, né, quando a gente usava lá para o transistor de efeito de campo. Aqui não, aqui a gente precisa fazer o IB circular dentro de F1 para isso funcionar, tá? Essas fontes de corrente controlada, que seriam fontes dependentes, né, a gente encontra aqui, né, se essa aqui é F, né, é a primeira, F, é uma fonte de corrente controlada por corrente, só você vê que são correntes dos dois lados, né, depois tem a H, que é uma fonte de tensão controlada por corrente. Depois tem a G, que é uma fonte de corrente controlada por tensão. E se eu não me engano, acho que ainda tem a I. Não, então são só essas três.
GH. Aqui, então, a gente vai usar a F. Beleza? A gente tem a fonte de tensão controlada por tensão, que é E. Lembrei? Fonte de tensão controlada por tensão, que é E. Então, são essas fontes dependentes que a gente tem aqui. Não sei se vocês viram esse conteúdo na Universidade Básica. Então, aqui eu já substituí, né, o meu transistor pelo equivalente de pequenos sinais D. Aqui eu tenho um capacitor, então isso aqui vai virar um curto. Esse RE não entra no equivalente de pequenos sinais. Aqui virou terra, e aqui eu tenho impedância de saída do transistor ligada no terra, então eu tenho aqui, né, esse R12 é o RC, né, e esse RO aqui, né, é a impedância de saída desse transistor aqui. De onde vem esse valor que eu coloquei aqui na impedância de saída? Vem lá da simulação. No nosso caso, esse transistor que a gente está olhando agora, para ele é o Q2. Então, vem aqui, Q2, RO. Q2, RO. Vou atualizar o valor lá. O ganho aqui, e esse é um negócio que eu vi em vários vídeos de vocês, assim, ainda não pensei em como corrigir isso, tá? Aqui é ganho mesmo, porque você está lendo, né, uma corrente de entrada e uma corrente de saída. Então, é um ganho de corrente que isso aqui está dando, tá? Tanto que o IC, né, é IB vezes beta. Então, é ganho de corrente mesmo. Quando a gente pensa no transfer de efeito de campo, né, vocês falam que eu ganho, que eu ganho. Lá não é ganho, lá é transcondutância. Porque a gente entra com uma tensão e sai com uma corrente. Então, em teoria, você não tem um ganho direto ali. As grandezas são diferentes. Né? Você tem ali um parâmetro que a gente chama de transcondutância. Então, não fale ganho lá, tá? Esse ganho aqui é o beta DC, tá? Então, a gente tira ele da simulação aqui. Beta DC por Q2. Beta DC por Q2. 231. O R3, esse R13 aqui, é essa resistência aqui do modelo, ó. Esse beta RE. Esse beta RE, né, ele está na aula que eu ainda vou preparar, né? Deixa eu só encontrar aqui. Esse BTRE vem desse Rzinho aqui, ó, que é o equivalente da resistência dinâmica incremental de um diodo, né? Se a gente vê aqui, né, o que ele está fazendo, né? A gente tem aqui aquele diodo polarizado diretamente entre a base e a gente tem aquele diodo entre a base e o emissor, né? Então a resistência dinâmica incremental, 26 milivolts, né, dividido pela corrente de emissor, que é igual a corrente coletor, né? Esse 26 milivolts aqui é aquela aproximação da resistência do gráfico do diodo, né? Esse ponto aqui, né? E aí aqui ele tem um IC, né, alpha e E, aí ele transforma esse modelo, né, mais à frente para essa fonte de corrente aqui dependente de IB, né, e para compensar isso ele reflete, né, o beta aqui na malha de entrada. Então fica o beta RE. Então é só você fazer 26 milivolts dividido para a corrente de coletor vezes o beta, você vai encontrar esse valor aqui. Que é, na simulação, esse valor aqui, ó, RP. Então, vamos pegar o valor de RP aqui. Ok. A única coisa que ficou faltando é quem? É o RB. Tá? O RB ele vai entrar paralelo com o BTRE. Okay? Então, é o único detalhe que a gente tem que ter aqui, que a gente tem que fazer, né, a corrente circular ali dentro do F1. Você coloca ela só, né,
Vamos aqui em paralelo, pelo menos nas simulações que eu fiz ontem não funcionou. Tá? Então, se vocês fizerem aí, conseguir bater o modelo equivalente tudo certinho, né? A gente olha, avalia junto. Botei o marker aqui, a gente estava tendo um ganho aqui de 171, né? Vou rodar a simulação transiente, a gente espera ver algo parecido com isso. Cento e 29, 130. Né? Então ele não deu aquele ganho igualzinho a gente consegue fazer no modelo do MOSFET, né? Mas tá aqui uma boa aproximação do modelo de pequenos sinais, tá? Depois eu ainda vou fazer uns testes aqui, pendurando essas resistências aqui, né? Tentar ver se eu consigo deixar esse, pelo menos em termos didáticos e visuais, né? Esse modelo de pequenos sinais mais próximo, né? Disso daqui, né? Visualmente, eu pessoalmente não acho tão agradável. Ok? Então a gente fez essa parte aqui. Né? Compare o ganho de tensão AV obtido com o calculado. Né? Aí vocês vão fazer os cálculos aqui, né? Qual que é a tensão de entrada, né? Qual que é a tensão de saída. Vocês podem fazer isso por gráfico, depois vocês vão fazer isso por cálculo, tá? Vocês sabem determinar VO, vocês sabem determinar VI para isso daqui. Né? O VI é a queda de tensão aqui em cima, né? Se você tiver o RSig aqui, que no caso a gente vai ter de 10, né? Você vai fazer o cálculo do divisor de tensão e achar VI. Né? O VO é quem? É o beta e B, né? Vezes o paralelo dos dois aqui. Ok? Aí você achou VO, achou VI, faz a conta, compara com o valor que você mediu lá. Tá? Você também pode, né, usar as equações de aula, né? Na aula a gente vai ter, né? Vou encontrar aqui. A equação já dada aqui, tá? Que é o RC, né? Dividido pela resistência dinâmica incremental e ganho de tensão, tá? Você pode fazer pelo caminho que você aprendeu para transistores de efeito de campo. Okay? No final das contas, né, quando a gente usa o capacitor de desvio, isso daqui, né, é igual a polarização do emissor, né, sem o capacitor, sem aquela resistência RE aqui. Simples, não é simples não, né, mas é algo que vocês conseguem fazer. Bom, aqui eu deixei a dica, né, então, para encontrar os valores de RB, não são os valores não, né, o valor. Dica para encontrar. O valor de RB, né, faça equacionamento da malha adiantada, utilizando os valores de beta-PC e BVB, que você já encontrou para o seu circuito. Né? Para o valor de RE, escolha 1/4 de RC. Já deixei aqui, né, a regra de projeto também. E a gente vai para a etapa 4 agora, que é a última, e aqui é a etapa desafio, tá? O desafio é para você mesmo. Né? Por que eu pus isso daqui desse jeito e a gente vai tratar isso como um desafio? Porque a gente faz junto, vocês têm feito os vídeos já estão excelentes. Só que até agora eu não deixei nada que vocês tivessem que ir correr atrás de muita informação sozinhos. Sempre deixava pequenas coisas para vocês correrem atrás. Né? Vocês correm atrás lá de aprender como é que explica, né? Como é que eu saio, aprender a fazer a explicação, né? Do como é que eu saio de um modelo de pequeno, como é que sai de uma topologia completa com um modelo de pequenos sinais, entender as curvas. A gente pensando lá nos níveis lá da taxonomia de Bloom, a gente estava trabalhando ali, né, até o nível 1 e 2, que vocês aprenderem, né, e entender. Né, lembrar e entender. Agora a gente vai subir um nívelzinho nessa etapa 4 aqui, que é o aplicar, tá? E essa aqui vocês vão ter que fazer sozinhos, já é uma etapa que é com vocês, né? Então, a figura 4 apresenta o circuito espelho de corrente. Ok? Utilize esse circuito para polarizar um transistor bipolar de junção do tipo PNP, e aí eu dei o modelo dele, BC556A.
tá? Operando como amplificador emissor comum. Okay? Todos os valores de projeto, né? R, VCC e REF são de escolha do projetista. Controle o modelo equivalente de pequenos sinais de amplificador e demonstra que ambos têm a mesma resposta transiente. Então, isso aqui é um desafio para você, tá? Vou dar uma clareada nessa topologia aqui, tá? O que ela faz? Eu estabeleço uma corrente de referência aqui, ela vai circular por Q1. Tá? Se Q1 for casado com Q2, quando a gente diz casado, eles são rigorosamente iguais, mesmo ponto de operação, a gente vai ter a mesma corrente RF circulando aqui em Q2, ok? E aí eu posso botar um transistor aqui em cima como uma carga, e aí a polarização não vai ser mais feita por meio de resistências. A polarização vai ser feita por meio do espelho de corrente, tá? E aqui que está o desafio, que vocês vão ter que entender como é que isso daqui funciona, como é que é uma polarização por corrente, ou seja, é um salto, não é um salto muito pequeno, tá? Vocês vão ter que gastar um tempinho nisso daqui. E aqui eu deixei no... O que eu vou deixar para vocês é só isso daqui, ó. Essa é a topologia. Eu apaguei tudo, né? Eu apaguei quanto foi o valor que eu coloquei aqui, eu apaguei o valor da resistência, eu apaguei o valor dessa resistência, então só deixei a topologia para vocês. Que é o quê? O transistor Q4 com o Q3, eles formam um espelho de corrente, tá? Eles são do tipo NPN. O transistor Q5 é o transistor que faz o papel da amplificação. Ok? Então, o sinal está aplicado na base dele. Quando vocês forem trazer o transistor aqui da biblioteca, PC556, fiquem muito atentos, porque ele vem, né, com o emissor dele para baixo, tá? O emissor de um transistor PNP, ele vai na tensão mais alta do circuito. Tá? Então, você tem que girar isso daqui. Tá? Bem atentos com isso. Né? É um erro comum a gente trazer o transistor ali da biblioteca e não fazer esse ajuste nos terminais dele. Então, é só isso aqui que eu vou dar para vocês. O restante, né, vocês terem que fazer isso aqui, amplificar, escolher o valor desse R. O VCC também, vocês podem fazer diferente, né? Esse aqui é a resistência da fonte, né? Ela tem 10, tá? O valor dela é 10. É a mesma resistência que a gente tem usado normalmente. Tá? O resto vocês vão escolher. Ok? E o modelo de pequenos sinais dele não tem. Então vocês vão também ter que pensar em como é que é o modelo de pequenos sinais para essa estrutura aqui de amplificação. Por que vocês vão ver isso aqui, né? Quando vocês forem para a eletrônica 2, né, qualquer topologia que é polarizada por um espelho de corrente é muito mais estável para a operação do que qualquer topologia projetada com resistências. Porque aqui, ó, você variou RB, muda o ponto de operação do seu circuito. Okay? Aqui você pode ter uma certa variação aqui em cima dessa resistência, que ainda você vai ter uma corrente circulando aqui que vai manter o seu transistor operando na área ativa, que é isso que interessa para a gente. Ok? Então, essa é a atividade da etapa 4, que é desafio. Quero ver quem vai conseguir fazer isso. Então, a explicação do problema era essa. Então, eu vou encerrar a gravação.